Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de alegria, nessa manhã de ressurreição, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos 16, do verso 1 até o 8. Marcos 16, do verso 1 até o 8. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos 16, de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Irmãos e irmãs, quando nós vamos ao ressuscitado, quando nós vamos para o túmulo, quando nós vamos ter esse encontro com o Senhor, no domingo pela manhã, assim como essas mulheres, nós temos uma grande surpresa. Nós somos surpreendidos porque a palavra de Deus diz para nós que o túmulo está vazio. Duas coisas ficam vazias na Páscoa. A cruz está vazia e o túmulo está vazio. A cruz vazia diz para nós que os nossos pecados foram perdoados. A cruz vazia diz para nós que o nosso Senhor se entregou por nós. A cruz vazia diz para nós que o nosso Senhor sofreu por nós. Mas essa cruz está vazia. As mulheres foram até aquele lugar para encontrar um corpo, para embalsamar, para fazer o ritual que mandava a lei judaica. Ao chegar lá, elas encontram um túmulo vazio. O túmulo vazio fala que Cristo ressurgiu. O túmulo vazio deixa claro que o Senhor voltou à vida. E o Senhor tem a vida eterna. E a vida eterna tem todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e creem nessa ressurreição. A vida eterna, irmãos e irmãs, a vida eterna simboliza que o túmulo está vazio. Eu e você, nós que como os nossos irmãos do passado creram e nós cremos. O apóstolo Paulo disse: Cristo ressuscitou, vai a nossa fé. Nós cremos na ressurreição porque nós cremos que o túmulo está vazio. Porque nós cremos que a cruz está vazia. Quem vai procurar o corpo não o encontra. E não o encontra. Porque esse jovem, e em outras traduções vai dizer que é um anjo do Senhor que está lá. Ele diz assim: quem vocês estão procurando? É Jesus o Nazareno? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Como ele havia dito. Como é bom saber que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus, é aquele que faz as promessas e cumpre. Os discípulos e as discípulas ficaram aterrorizados, atemorizados, não sabiam bem o que estava acontecendo, mas eles são chamados a crer nesse momento. A crer que o Senhor Jesus ressuscitou e ressuscitou para que eles pudessem ter vida também. Mas não são só
essas verdades que a Páscoa aponta para nós e que esse texto aponta para nós. Não é só a cruz que está vazia, não é só, meus irmãos e minhas irmãs, o túmulo que está vazio. Esse texto aponta para nós verdades importantes. Esse texto fala para nós que quando nós caminhamos com o Senhor e nós estamos ao lado dele, nós cremos na ressurreição, nós percebemos que nossas expectativas podem estar erradas. Porque o texto diz, lá no verso 1, que as mulheres foram até o túmulo para embalsamá-lo. Elas foram até o túmulo para encontrar, como eu disse, um morto. Mas o morto não estava lá. Aquele corpo que elas pretendiam embalsamar não estava mais lá. Quando nós cremos no ressuscitado, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós caminhamos com Deus, é preciso entender que o Senhor, volta e meia, muda as nossas expectativas. Volta e meia as nossas expectativas mudam diante do fato de que o Senhor é aquele que é o Senhor da vida, que o Senhor é aquele que muda as nossas vidas, que o Senhor é aquele que quando determina, que o Senhor é aquele que quando olha para nós é capaz de mudar a nossa história. Então as nossas expectativas mudam diante do ressuscitado. Todo aquele, toda aquela que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele e toda aquela que teve uma experiência com Deus e creu e crê no Senhor Jesus sabe que a sua vida foi mudada, suas expectativas foram mudadas. Quem vai à procura de um morto, quem vai à procura de alguém que já não tem mais vida, encontra alguém que é o Deus vivo. Então, nessa manhã em que o túmulo está vazio e que a cruz está vazia, nossas expectativas, quando encontramos ressuscitado, nossas expectativas mudam, porque agora aqueles que buscavam o morto são também preenchidos de alegria, preenchidos de felicidade, preenchidos de espanto, porque agora a vida é nova, porque agora o Senhor está com eles novamente. Mas uma outra coisa importante, irmãos e irmãs, e que nós aprendemos, é que quando nos aproximamos do Senhor, é preciso entender que tem muitas coisas que nos preocupam, tem coisas que em algum momento ficam pesando na nossa mente, que quando o Senhor está conosco, e quando nós aceitamos o ressurreto, e quando nós cremos no ressurreto, nós vamos perceber que aquelas preocupações não levam a nada. O texto diz para nós, irmãos e irmãs, lá no verso número 3, o seguinte: diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra? E agora, como é que a gente vai fazer? E quando nós chegarmos lá, aquela pedra enorme, pesada, como é que a gente vai resolver isso? Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Quando elas chegaram lá, diz o texto até que elas ficaram espantadas. O que aconteceu aqui? Sabe, irmãos e irmãs, aceitar o Senhor Jesus e aceitar o ressurreto é entender que na caminhada de fé, muitas coisas que nos preocupam já estão resolvidas pelo Senhor. Muitas coisas que nos preocupam, que tiram o nosso sono, que tiram a nossa paz, na verdade, quando nós nos aproximamos do ressurreto, já estão resolvidas. Onde está a pedra? Qual é a pedra? Qual é a pedra que está te incomodando nessa manhã? Qual é o grande peso que está te incomodando nessa manhã? Talvez você venha descobrir logo, logo que o Senhor já removeu a pedra. A pedra já está removida. E muitas são as vezes em que eu e você ficamos preocupados, tensos, em que nós ficamos incomodados com alguma coisa e a experiência de fé nos mostra que aquilo que nos tirou o sono, aquilo que nos deixou nervosos, aquilo que nos deixou tristes e ansiosos, foi resolvido e lá na frente nós podemos dizer, glória a Deus, nem sabia como isso podia ser resolvido.
A pedra foi removida. Crer no ressuscitado é entender que às vezes coisas que nos preocupam e tiram a nossa paz podem ser removidas pelo poder do ressuscitado. Uma outra coisa importante, irmãos e irmãs, que nós aprendemos com esse texto. O texto diz para nós que o Senhor tem uma grande mensagem para que nós possamos levar. O texto diz para nós, no verso 6, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Qual é a grande mensagem da Páscoa, meu irmão e minha irmã? Além de que o túmulo está vazio, de que a cruz está vazia, além de que a pedra foi removida, e o Senhor pode remover as muitas pedras, além de sabermos que o Senhor é aquele que pode mudar as situações, mudar as circunstâncias, uma grande mensagem que a Páscoa nos dá é essa que o moço, que o anjo que estava lá, deu para essas mulheres. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe, até tem um cântico que lembra dos grandes líderes, Maomé, Gandhi. Lembra dos grandes líderes religiosos que surgiram ao longo da história. E se você quiser saber onde é o túmulo deles, você vai e está lá o túmulo deles. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O sepulcro está vazio. Porque o Senhor Jesus ressuscitou. E essa é a mensagem que nós temos para levar. Nosso Deus é um Deus vivo. É o Deus vivo que o Antigo Testamento falava, é o Deus vivo que o Novo Testamento fala. Esse é o Deus que nós anunciamos, o Deus vivo. Essa é a mensagem que eu posso levar e você pode levar àqueles e aquelas que estão aí carecendo de uma mensagem de esperança. A mensagem da Páscoa não é que o coelhinho trouxe os ovos. A mensagem da Páscoa não é que nós vamos ter um grande almoço. A mensagem da Páscoa não é que nós vamos ficar nos abraçando quando pudermos, é claro, e pudéssemos estar desejando feliz Páscoa. Não, a grande mensagem da Páscoa é: Jesus vivo está, e Ele ressurgiu para a glória de Deus, e para que você e eu pudéssemos ter acesso ao Pai e ter a vida eterna. A outra mensagem, irmãos e irmãs, que a Páscoa deixa para nós, que a ressurreição deixa para nós, é que nós descobrimos que o Senhor Jesus quer nos encontrar. Porque, irmãos e irmãs, no verso 7 o texto diz assim: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Irmãos e irmãs, você tem ideia do que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo assim: vocês vão e digam aos discípulos e a Pedro. O texto diz assim: vocês precisam dizer para todos os discípulos, mas digam para o Pedro que eu quero falar com ele. Eu estou indo adiante lá para Galileia, eu vou esperar eles lá. Eu quero que os meus discípulos estejam lá, porque eu tenho que ter uma conversa com eles. Mas não esqueçam de falar para o Pedro. Às vezes eu leio esse texto e tiro o Pedro e digo assim: fala para os discípulos que eu estou esperando eles. Mas o texto deixa claro que o Senhor Jesus diz assim: fale para o Pedro. Quem é Pedro? Pedro foi aquele que negou o Senhor. No contexto que nós estamos lendo aqui, você já imaginou como Pedro estava? O Senhor disse para ele que ele ia negá-lo e o galo ia cantar. Ele nega 3 vezes e o galo ia cantar, isso aconteceu. Pedro deve estar remoendo, Pedro deve estar chateado, Pedro deve estar muito incomodado consigo mesmo. Mas a mensagem da ressurreição para Pedro é: Pedro, eu preciso conversar com você. Eu quero ter um encontro com você. Nós já sabemos o que vai acontecer lá em João 22, que eles vão ter um encontro. Pedro vai ser restaurado completamente. Mas o Senhor estava voltando, o Senhor voltou para dizer para Pedro o quanto ele era importante. Ressurreição, irmãos e irmãs, é esse momento em que nós descobrimos que o Senhor quer nos encontrar também.
A ressurreição é esse momento em que o Senhor fala a nós. A ressurreição é esse momento em que o Senhor separou um tempo para estar com a gente também. O Senhor tinha preocupação com Pedro, porque Pedro era importante. Pedro não se achava importante, mas o Senhor queria dizer para ele: você é importante, Pedro. Quero que você pastoreie as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E assim como Pedro foi importante, você também é, eu também sou. Tem um hino que eu gosto muito, que é o 245, que diz assim: Jesus Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci. Ou dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou. E é assim que o Senhor nos aceita, como nós estamos. E como nós estamos, nós podemos colocar na presença dele e dizer: perdão, Senhor, quero caminhar contigo. E o perdão, e a graça, e a misericórdia de Deus sobre nós nos restaura. Ressurreição é esse momento também, onde vidas são restauradas pelo Senhor. Nessa manhã, meu irmão e minha irmã, nessa manhã de Páscoa, que você não esqueça que a cruz está vazia e que os seus pecados foram deixados lá. Que o sepulcro está vazio e a vida eterna está diante de nós. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que quando nós estamos com o Senhor, nós podemos descobrir que as nossas expectativas estão erradas. Aqueles que foram procurar um morto encontraram um ressuscitado. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que se você está com grandes preocupações, como quem vai tirar a pedra já foi removida. E as pedras que surgem, o Senhor pode remover. Uma outra coisa, não esqueça, meu irmão e minha irmã, que nós temos uma grande mensagem a falar para o mundo. A mensagem de que o Senhor ressuscitou e vivo está. E vivo está para todo aquele e aquela que o aceita como Senhor e Salvador. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que o Senhor ressurgiu para te encontrar também. E que nessa manhã, e que nesse dia, ao lado da sua família e dos seus, você tenha uma feliz Páscoa. Lembrando do ressuscitado, lembrando daquele que deu a vida por nós e ressurgiu para a glória do Pai e para que pudéssemos ser vida eterna também. Deus te abençoe.